E que tal pegar pesado na musculação, mas bem pesado? Nós vamos conhecer um pouco sobre o fisiculturismo com o atleta Nicolas Fourrier. Nós começamos o programa de hoje falando sobre força, mas não é uma forcinha qualquer, não é uma musculaçãozinha básica, é sobre fisiculturismo. Nós vamos conversar com o atleta e treinador Nicolas Fourrier, que é fisiculturista. Bem-vindo ao programa, Nicolas. Nicolas, quando a gente fala em fisiculturismo, a primeira imagem que vem na cabeça é Arnold Schwarzenegger. Aquela imagem de um homem forte, mas assim, quase deformado, quase beirando feio. Eu sei que hoje existem categorias que setorizam, né? E o belo também faz parte do fisiculturismo. É isso mesmo? Claro, com certeza. Eu acho que é muito importante dar uma esclarecida nessa questão, porque muita gente acaba sempre tendo como referência os tops do mundo do fisiculturismo. Então, como você mesmo falou, assim, existem categorias, e na categoria dos melhores do mundo, claro que existem pessoas extremamente fortes, extremamente hipertrofiadas, que fogem num padrão de estética e de beleza para pessoas normais. Então, muita gente acha feio, acha estranho, e muita gente acha maravilhoso, e por isso que entra nesse mundo, né? Então, entre outras categorias, a gente tem categorias, sim, que puxam para a parte da beleza, que é o novo fisiculturismo, que as próprias federações têm tentado puxar para esse lado, para tentar servir como atrativo mesmo para o público, né? Porque o fisiculturismo estava sendo um pouco deixado de lado justamente por essa questão do exagero. Algumas categorias, inclusive, foram retiradas, a parte feminina, inclusive, porque os próprios chefes de federações achavam que já estava chegando no limite do corpo feminino, onde aquilo já não era mais um culto ao corpo, já realmente passava um pouco do culto ao ponto de, quem sabe, ser o exagero, né? Então, algumas categorias no Brasil e fora do Brasil também foram retiradas, e o fisiculturismo hoje em dia feminino ele tende a ser mais como se fosse um concurso de beleza, onde as meninas têm que sorrir, têm que ter uma boa maquiagem, elas têm que usar joias. Muitas categorias usam salto alto, né? Então a categoria biquíni, que é a categoria de entrada, as meninas são super magras, bem definidas, né? A categoria acima delas seria a categoria Body Fitness, que são já um pouquinho mais hipertrofiados, com o ombro um pouco mais largo e com uma musculatura aparente. Mas ainda assim usam salto alto, usam maquiagem, são super assim, vaidosas. A categoria acima começa a ir puxar um pouco para o fisiculturismo, elas começam a fazer poses mais elaboradas para forçar a musculatura de forma proposital, a fim de mostrar mesmo o culto ao corpo e não só a beleza. E acima delas, no Brasil, se não me engano, a gente não tem mais nenhuma categoria, seria a Women's Physique, seria a última categoria, né? O fisiculturismo feminino foi banido aqui nas nossas categorias amadoras. Mas enfim, assim como também na categoria masculina, a gente tem a minha categoria, que é a Men's Physique. A gente não compete de sunga, a gente compete de board short, seria short de surfista, né? E conta a presença de palco, sorriso, saber se apresentar, saber caminhar em direção à apresentação do palco, né? Você não pode estar duro demais, ou com uma aparência forçada demais, tem que estar natural e mesmo assim ainda com um físico agradável. A tua dedicação, Nicolas, nos teus treinamentos já te trouxe vários prêmios, assim, você pode falar um pouquinho deles, das tuas últimas conquistas? Tive um pouco aí de, não sei se sorte ou realmente disciplina, no caminho certo, né? Mas eu acabei de ganhar o Campeonato Catarinense novamente, então atualmente eu sou bicampeão catarinense 2015, campeão catarinense 2014 e campeão overall também, que é o campeão dos campeões da minha categoria. E recentemente eu fiquei no top 10 de uma classificatória de um campeonato mundial, que é a do Arnold Classic, que aconteceu no Rio de Janeiro, há 2 meses atrás. Infelizmente não consegui me classificar, mas eu fiquei entre os 10 finalistas, que pra mim é um resultado muito bom, considerando que são os melhores do mundo ali, né? E dentre esses campeonatos, acho que esses são os mais importantes que eu andei adquirindo aí. Esse treinamento super rigoroso que vocês têm, Nicolas, fatalmente deve trazer alguma lesão, certo? Quando você tenta levar o corpo no limite, sempre vão haver riscos, né? Isso em qualquer esporte de alto rendimento, as lesões estão ali sempre como algo presente, algo que você tem medo e obviamente algo que se tenta evitar ao máximo, porque na vida de um atleta o corpo sempre é a tua ferramenta de trabalho, isso não pode estragar isso de forma alguma. Claro que existem bons e maus profissionais no mercado, você pode procurar um bom profissional ou acabar às vezes buscando uma pessoa que não é tão bem instruída e acabar se lesionando. Isso acontece sempre e eu não vejo isso como um problema, é na verdade uma das coisas que tornam o esporte, qualquer esporte, bonito. Né? Você saber que aquela pessoa sofreu muito para estar lá e que ela se desafiou e que se ela está lá competindo naquele dia, porque está tudo certo. E me diz uma coisa, uma curiosidade, dá para ter vida social com tanta exigência, com tanta disciplina?
Dá em alguns períodos, né? Eu diria que para a maioria das categorias, e o quanto mais exigente o atleta é, mais ele vai querer buscar a perfeição, mais ele vai querer se ver longe de determinados erros ou possibilidades de errar, digamos assim. Ele vai evitar ir numa festa, num churrasco ou num jantar com amigos, porque ele sabe que talvez, se ele não for disciplinado o suficiente, ele vai sair da dieta, isso pode prejudicar ele no resultado do campeonato. Então, uma vida social, se você for muito bem regrado e se você tem muita certeza de que você não vai sair da sua dieta ou você não vai deixar de treinar porque saiu de noite e acordou cansado, eu acho que sim, mas a maioria dos atletas acaba se resguardando um pouco, eles se isolam um pouco. Eu acho que até uma maneira de se concentrar e prestigiar mais ainda aquilo que é importante para eles, né? E com relação à tua alimentação, Nicolas, como é que é no teu período pré-treino? Como é que você se comporta? É frango e batata doce só? Não, frango, batata doce, peixe branco com baixa gordura, até mesmo a gente tenta sempre pegar os peixes com um menor índice de gordura. Existem sim peixes que têm mais e menos gordura que outros, assim como carne vermelha, assim como carne de porco ou carne de frango, a gente tem percentuais diferentes aí em cada um desses alimentos. O peixe que mais se fala hoje em dia, né, que está na moda, entre aspas, é a tilápia. O salmão sempre teve presente na dieta de todo mundo. Muita gente usa salmão também, quer dizer, o atum, né? Enfim, isso é uma coisa meio que de gosto. Depende também do profissional que vai montar essa dieta. Às vezes é um nutricionista, ele tem, digamos, o conhecimento dele baseado em outros estudos, em outras experiências, e ele vai guiar a tua dieta para um lado. Às vezes um outro atleta que não tem nutricionista, que não tem tanto conhecimento, muita gente, infelizmente, são atletas simples, atletas que têm uma vida sofrida. A gente conhece até pessoas que, em São Paulo, Rio de Janeiro, um cara que era gari e competia e conseguia excelentes resultados. Então são pessoas simples, batalhadoras, que nem sempre têm dinheiro para pagar um treinador e um nutricionista e buscam o seu conhecimento naquilo que eles conhecem, né? E a gente sabe que, infelizmente, alguns atletas, isso vale para qualquer modalidade esportiva, né, apelam ao uso de anabolizante. Vocês são testados para... Na categoria amadora, esses testes são aleatórios, eles podem acontecer ou não, na verdade, como todo esporte. Muitos esportes, na verdade, têm uma amostragem aleatória, né? Não é todo atleta que vai ser submetido aos testes, mas se for pego, obviamente, você pode ser desclassificado, até banido da sua federação ou do seu esporte. Nas categorias profissionais, existem sim os testes e são bem mais rigorosos, bem mais frequentes, né, do que nas categorias amadoras, onde não há premiação em dinheiro, não há premiação realmente com alguma importância, a não ser o troféu, a medalha e o título, né? Então eles acabam afrouxando um pouco, infelizmente, e até porque no Brasil, as federações, como não visam lucros, elas também não podem cobrar valores exorbitantes. E um teste de antidoping no Brasil custa bem caro. Não é toda a federação que pode bancar isso, então os testes são feitos aleatoriamente com alguns atletas e outros não. E às vezes quem cai no azar de ser pego, né, ou até ou mesmo, sorte para os outros atletas, né? Ou sorte para aquele que infelizmente utilizou alguma substância e não foi pego. Mas é interessante ressaltar que hoje em dia a gente está sofrendo uma modificação nessas regras na questão do doping, porque existe também agora o que é chamado de doping em forma de prótese, no caso. No fisiculturismo feminino, como agora a beleza conta, a prótese de silicone para seios foi permitida, porém para glúteos não, porque o glúteo é uma musculatura, o seio é constituído de gordura. Então se você está ali sendo fisiculturista e você tem que mostrar para o público uma musculatura qualquer, o glúteo é uma delas, e se você está aumentando o tamanho de uma musculatura com uma prótese interna, você está fazendo um doping não químico, né? Mas é um doping em forma de prótese. E já que você falou, Nicolas, desses recursos não tão éticos, assim, rola uma maquiagenzinha nos atletas, certo? Muito atleta, claro, tem a pintura de palco, a pintura de corpo ela é obrigatória praticamente, ninguém vai subir no palco sem a pintura. Ela serve para deixar a pele mais escura, aumentando um pouco o contraste. Dos cortes musculares, né? Do volume, da definição e tudo mais. O óleo que se passa na pele também é importante, ele dá um brilho, ele ressalta um pouco mais os detalhes. E a gente poderia chamar isso de maquiagem. Claro que no rosto também tem outros recursos, né? Na minha categoria, muitos meninos, muitos caras se maqueiam mesmo. Eu mesmo passo também um produto no rosto para deixar sem brilho, né? E para deixar homogêneo, porque se eu não pintar o rosto com a tinta, o mesmo tom da tinta do corpo, eu vou ficar com a cara branca e o corpo bronzeado. Então,
tem que sim haver uma maquiagem, né? Agora eu quero saber, Nicolas, um fisiculturista também pode ser feliz quando ele não está treinando. Ele pode comer pizza, ele come chocolate, ele bebe uma cervejinha? Bebo, como pizza, como chocolate, vou para churrasco, vou para festa, saio na noite, é normal, eu tenho uma vida normal, além de ser fisiculturista, além de ser treinador, eu acho que todo mundo merece uma folga. É possível, então? É possível com certa cautela, né? Se você extrapola um pouco mais, é difícil de você voltar depois à sua forma física ideal ou desejada. Isso não só para fisiculturista, mas para todo mundo, né? Para todo mundo. Se você não tiver um pouco de cuidado com exageros em todas as questões envolvidas à estética, você pode se dar mal. Seja ela no tratamento estético, no uso de um suplemento, no uso de uma medicação que poderia te fazer bem, mas em exagero ela vai te fazer mal. Assim como na dieta também. Se eu extrapolar, isso vai me fazer mal. Nicolas, super obrigada por ter participado do programa. Quando a gente fala em fisiculturismo, vem sempre aquela imagem exagerada do Arnold Schwarzenegger, né? E o Nicolas contou pra gente que o fisiculturismo tem vários setores, vários segmentos e que pode ter beleza